Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos ao programa Santa Maria Argumentos e a pauta de hoje é fantástica. Nós temos uma pauta relacionada à educação e literatura. Nós temos a presença da professora Maribel Dalben e da jovem estudante Kimberly Bastos. E o nosso tema de hoje é projeto de literatura que faz publicação de livros. Então nós temos a professora Maribel, ela leciona na Escola Estadual de Ensino Médio Silon Rosa, mais conhecida em Santa Maria como Silon Rosa, o Silon Rosa, uma escola tradicional, né, importante. Você talvez que esteja assistindo passou por lá, né, como aluno ou como pai de alunos, né? E eu gostaria já a primeira pergunta, dando as boas-vindas para a professora, primeiramente, quantos anos tem a Escola Silon Rosa e qual a quantidade de alunos? Tudo bem, professora? Tudo bem, prazer em estar aqui. A nossa escola tem em média de 1.300 alunos, funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, atualmente implantando o EJA também. Ficamos na Rua Presidente Vargas e é uma escola que procura trabalhar através de projetos. E o livro é um destes projetos. Quantos anos tem a escola? A escola tem 68 anos. 68 anos, uma escola bastante tradicional já. A escola estadual, a senhora disse que tem turno de manhã, tarde e noite. A senhora leciona em qual ou quais desses turnos? Eu trabalho no turno da tarde, somente com o primeiro ano, que é o que funciona à tarde. E aí nós temos a jovem Kimberly Bastos, que é uma aluna do primeiro ano do ensino médio, é aluna da professora Maribel. Tudo bem, Kimberly? Tudo bem. Como é ser aluna? Não vale mentir porque a professora está aqui ou porque a professora, a diretora está assistindo. Como é a escola Silon Rosa? Você gosta de estudar lá? Gosto, é muito boa. Logo que eu entrei, fui muito bem recepcionada. O pessoal de lá é muito... Eles cativam a gente é muito próximo, então foi bem bom chegar lá e continuar até agora, então. Certo. E você chegou quando na escola? No começo do ano que eu entrei ali, meu primeiro ano lá. E que turma que você faz parte? 104. Turma 104, no primeiro ano do ensino médio, Silon Rosa. Quantos alunos, em torno de quantos alunos tem a sua turma? Em média uns 26, 27, quase 30, não dá para dizer o exato. E você quer mandar abraço para os colegas? Tem alguma amiga ou amigo que você tem especial lá, que você queira mandar um abraço aqui na TV? Mando um beijo para a Carol e um abraço para todo mundo, porque todo mundo é especial lá dentro, não tem porque indiferença de ninguém. Não tem diferença. Então a Carol que está assistindo deve ser a sua melhor amiga da escola, é isso? Isso. A Carol. Conta alguma coisa que você e a Carol fizeram juntas. O livro, participamos junto do livro. Isso juntou a gente, aproximou bem mais, que a gente conversa, debate sobre o livro. Foi bem legal. Uma coisa positiva, né? Mas, professora, qual o nome do projeto que já publicou 2 livros, né? O primeiro livro, né? Sonhos de Ontem, vai passar a imagem para vocês, mas eu coloco aqui, Sonhos de Ontem, que é de 2013, né? E Um Brinde à Vida, um segundo livro. São 2 antologias de versos participantes, Um Brinde à Vida, que é de 2014. Qual é o nome do projeto? O nosso projeto se intitula A Interação Família-Escola no Processo de Leitura e Escrita.
interação família-escola. E como que a família participa dessa interação? A família participa inicialmente escrevendo em casa, né? O aluno leva o tema para a família participar e, a partir daí, a família vem para a escola. Nos nossos momentos de divulgação do livro, nos nossos momentos de lançamento, né? No nosso momento especial de lançamento, na Feira do Livro de Santa Maria, a família passa a fazer parte do processo e é o momento em que nós conhecemos a família. Então, nessas antologias, a senhora tem texto de alunos e de familiares. De familiares. É isso? Em torno de 80% das famílias participam. Kimberly, você possui textos, como você já disse antes de iniciar o programa, então estou antecipando para você. Você disse que você participou da segunda antologia, que é de 2014, Um Brinde à Vida. Sobre o que você escreveu? Para ser bem complexo, eu coloquei que é sempre bom a gente valorizar a pessoa que está do lado, porque assim como ela está, ela pode não estar, ver que não é só a gente que tem problema, e é para refletir um pouquinho. Mas nós vamos falar sobre as antologias daqui a pouco. Eu gostaria de perguntar para a professora como iniciou esse projeto, quando e como iniciou. Eu já venho desenvolvendo desde 2011 um trabalho de autoria discente. Eu acredito muito no poder, na capacidade do aluno de escrever, de produzir. A escola não pode ser uma mera reprodutora de conhecimento, mas sim desafiadora no sentido de que é possível fazer, criar, inovar. E dentro desse desafio, a partir de 2013, eu decidi incluir a família, né? Optei por convidar a família. Realmente não esperava que houvesse uma resposta tão positiva. Eu considero altamente positivo, 80% das famílias, em uma escola pública onde os pais muitas vezes trabalham bastante e mesmo assim se dispuseram a participar, se dispuseram a enviar o seu texto e a participar também nos nossos eventos de divulgação. Eu vou perguntar não para a professora, vou perguntar para a aluna. Kimberly, como é a sua turma relacionada à educação? Uma turma tranquila? Como é o seu grupo de colegas? De tranquila ela não tem nada, mas o pessoal é muito comunicativo. Eles participam bastante. Agora, quando nós vínhamos vindo, já estávamos conversando sobre a turma. E o foco dela é esse, que ela é muito comunicativa, participa bastante. Pode ter aquela afinidade de afinidade de um, afinidade de outro, mas sempre todo mundo junto, todo mundo participando, todo mundo interagindo. Certo. E eu pergunto para a professora, o projeto se iniciou com essa ideia de aproximar a família, aluno, a questão da literatura e da escrita. Como uma professora arranja tempo para isso? Primeiro, eu acredito que é preciso gostar, né? Quando há um envolvimento nosso com uma metodologia diferenciada, nós arrumamos tempo. Eu vejo que o tempo parte muito do desejo de mudança na educação. Quando nós acreditamos que realmente é possível fazer e conseguir fazer diferente, nós vamos atrás. E como a Kimberly dizia, a turma é realmente bastante agitada, mas porque os nossos adolescentes de hoje são diferentes, né? Eu sou professora há 25 anos e vejo uma grande diferença hoje, não são os mesmos alunos, eu dizia isso hoje a Kimberly, mudaram bastante e o professor precisa evoluir também a sua metodologia para se tornar diferente deixa a sala de aula. Deixa eu entregar a professora aqui, talvez vocês não tenham percebido, mas quando eu fiz a pergunta e foi intencional, a professora encheu os olhos d'água. Acredito, e aí fica a sugestão para os futuros professores, ou para você, pai e mãe, ou você, aluno que está assistindo, a paixão é tudo, né, professora? A senhora com certeza tem paixão pelo que faz. Com certeza, eu gosto muito. Costumo até dizer que não teria outra profissão e o adolescente, ele é riquíssimo, né? É um prazer ter uma adolescente de 14 anos ao lado que consegue se expressar, que consegue se comunicar e que a gente percebe que tem uma parcela de contribuição em sala de aula, assim como eles têm para o nosso trabalho. O nosso trabalho não existe sem eles, né? Eles são a nossa razão. No segundo bloco, nós vamos continuar
com o projeto e com a mudança que o projeto fez no segundo bloco. Mas agora eu tenho uma pergunta inovadora, que não está relacionada ao projeto. Rapidinho, Kimberly, diga para o nosso... A pergunta vai para as duas, só que a professora vai ter um tempo maior para pensar. Diga-me quem é Kimberly Bastos. Uma pessoa que é bastante comunicativa, gosta de participar dos projetos, de estar nesse meio que as pessoas interagem, que eu posso dar o meu melhor, e é isso. O projeto transformou a Kimberly uma Kimberly com mais iniciativa? Sim, muito. Porque eu vejo com outros olhos que eu posso ir além, que eu posso perder aquela vergonha, porque eu nunca fui envergonhada, né? No bom sentido, nunca fui envergonhada. Mas eu sou mais comunicativa. O livro me retribuiu assim, ó, que eu posso procurar mais livros para ler, eu posso escrever mais, e isso para mim foi muito bom. E agora a pergunta para a professora Maribel. Quem é Maribel Dalben, para nós continuarmos no projeto e na escola Silon Rosa, uma fantástica escola, após o nosso intervalo? Eu acredito que eu seja alguém que gosta de desafios. Eu gosto muito desse contato com os adolescentes e gosto muito de desafios. Acho que educação é desafiar. Educar é desafiar, né? No bom sentido. Vejo que nós, enquanto educadores, se conseguirmos tirar o melhor que há no adolescente, cumprimos nossa missão. Eu sou alguém que gosta de desafios, alguém que acredita na educação, acredito muito na educação pública, acredito que essa gurizada é o futuro, e se eu puder contribuir um pouquinho, isso me faz feliz. Se eu sou feliz, eu acho que eles também ficam um pouco felizes. É isso aí. Nós vamos a um intervalo, passando a seguinte informação para você que nos assiste. Esse programa foi sugerido por um telespectador. Você pode sugerir pautas, realizar críticas, dar opiniões, dar o feedback para o nosso grupo, isso aqui é um grupo de debate, através do e-mail smargumentos@gmail.com. Você poderá assistir esse programa também no site da TV, www.santamaria.tv.br, ou pelo site do programa Santa Maria Argumentos, www.smargumentos.com.br. Agradecemos nossos apoiadores que fazem esse programa existir: Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com competência e seriedade; Livraria Atena, você lê, você pensa; Foco Multicursos, nosso foco é a sua aprovação. Vamos ao intervalo e retornamos com o projeto da professora Maribel e da escola Silon Rosa. Fique conosco. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos, o nosso tema de hoje foi sugerido por um telespectador, aguardamos novas sugestões. A nossa pauta de hoje é o projeto de interação de literatura, escola, família, professores, no caso a professora Maribel, alunos do primeiro ano do ensino médio, escola, no caso a escola Silon Rosa. Professora, a senhora já falou como iniciou o projeto, já falou sobre a escola, conhecemos a escola, quiser mandar um abraço agora para alguém na escola ou para os seus colegas, é o momento. Então tá, um abraço especial aos colegas, né?
Os colegas sempre são parceiros nos nossos projetos e principalmente as turmas 103, 104, 105 e 106 em que eu trabalho em 2014. E agora vem a pergunta: como produzir livros? Existiu algum apoio governamental financeiro de governo? Existiu? Como a senhora conseguiu produzir essa obra na questão financeira? Não, na verdade nós não temos apoio nenhum, não temos financiamento nenhum. Na verdade é uma parceria com as famílias, né? As famílias financiam o livro a partir da venda de uma rifa, né? Ou as famílias compram, ou os alunos vendem aos demais familiares, né? A rifa, nós pagamos o livro, pagamos toda a impressão, sempre fazemos 70 exemplares a mais para divulgação e para venda, vendemos e este dinheiro reverte depois para o nosso soletrando. E nossos outros projetos que se desenvolvem ao longo do ano, nós aproveitamos. Então fica aqui a sugestão, né, para professor que está assistindo, docente que participa em escola estadual, escola municipal, escola federal, que o caminho se abre, né? Se abre. Creio que seja também mais um desafio, né? No sentido de que se o aluno enxerga, e eu acredito que seja isso, o aluno enxerga a proposta como algo palpável e interessante, ele vai atrás, vende a rifa e nós conseguimos. O tempo que nós levamos geralmente para conseguirmos o dinheiro são 15 dias. É um prazo pequeno, né? Porque nós temos, né, até abril para inscrever na Feira do Livro. Então é muito rápido e nós sempre conseguimos. Nos 2 anos nós conseguimos. Agora a pergunta para Kimberly. Você participou dessa obra. A professora disse que tem participação de família. Você teve algum familiar seu participando da antologia Um Brinde à Vida? Sim, a minha mãe. A sua mãe? Você escreveu sobre a importância da vida, né? A relação de se dar importância à vida. Sobre o que a sua mãe escreveu aqui para o público? Primeiro, qual é o nome da sua mãe, né? Para nós. Silvia Letícia. Ela também escreveu. Quer mandar um abraço para ela? Um beijo para ti, mãe. Ela escreveu também, foi bem complexa que nem eu. E ela deixou muito claro isso na leitura, no que ela escreveu, porque ao ler a gente nota que é sempre bom valorizar a pessoa que está do lado. Ver que a gente precisa olhar ao redor da gente, não olhar só para o eu e olhar assim para todo mundo. Agora, professora, nós tivemos aí a participação da família, a senhora disse que em torno de 80%, né, dos pais participaram. Nós temos a participação de alunos. Eu lhe pergunto assim, por cima, a estimativa, nesses 2 livros, em torno de quantos jovens de primeiro ano de ensino médio participaram da antologia? Nós temos em média de 80 a 100 alunos, depende do número de turmas em que eu trabalho, né? Este ano nós tivemos 85 alunos, né? O ano passado eu tinha mais, então nós tivemos mais alunos que participaram. Então, mais de 100 alunos participaram desse trabalho. Interessantíssimo. E eu lhe pergunto o seguinte, agora, projeto futuros, né? Projeto futuro, teremos livros esse ano? Com certeza. Este é um trabalho que vai prosseguir. Acredito que tudo que dá certo merece ter continuidade. Enquanto nós tivermos a família ao nosso lado e os bons alunos, nós vamos continuar, né? Embora bons seja meio assim dizer, né? Porque o nosso papel é de cativar. A escola tem esse papel de torná-los sempre melhores, né? Esse é o nosso papel. Nós temos aqui uma jovem, a sua idade é 14 anos, né? 14 anos, uma jovem que participou de uma antologia, projeto conduzido principalmente pela professora Maribel. O que você sentiu de modificar na Kimberly, mesmo após a participação desse livro? Que eu fui mais atrás dos livros, mais atrás da leitura. Eu sei que você já disse isso anteriormente, eu já fiz essa pergunta, mas eu gostaria que você complementasse a Kimberly antes do projeto e pós-projeto. Antes eu lia, mas não era aquela coisa que eu tinha assim, ó, muito perto de mim. Depois do livro,
eu vi que é bom sempre ter um conhecimento a mais, sempre procurar ver novas coisas, ver que é bom a gente fazer, para o próximo perceber que a gente também tem uma capacidade imensa de produzir novas coisas, demonstrar para ele que ele também pode ir além, e isso mudou bastante. Ir além. Uma recordação que você tenha ficado de bom, assim, que tenha marcado você pelo resto da vida com esse projeto da escola Silon Rosa? A Feira do Livro. Você participou da Feira do Livro desse ano, em maio, né? Por volta de final de abril, início de maio. 2015 a professora já prometeu que terá, né? Na Feira de abril e maio, mas qual foi a lembrança? A Feira do Livro, porque é uma coisa que todo mundo chega para apertar a tua mão, para te dar os parabéns, para dizer que tá ótimo, que é uma coisa boa, que tu pode mostrar para as pessoas que tu tá ali para incentivar ela também. Isso aí, muito bonito. Professora, vamos voltar agora para a Escola Silon Rosa. No último bloco nós vamos falar especificamente de cada livro, de cada antologia. A Escola Silon Rosa trabalha segundo as 4 áreas do Enem, por habilidade e competência? Com certeza. Nós já trabalhamos em grupos, né? Nós temos reuniões semanais, onde nos encontramos para discutir tanto os aspectos pedagógicos quanto as novas propostas, né? Quanto o que nós vamos continuar fazendo. E isso é muito bom, porque se vê o aluno no todo, se percebe a individualidade e se partilha essa individualidade. Então, na verdade, nós passamos a conhecer todo o grupo, né? Aqueles professores que estão mais tempo em sala de aula contribuem mais e nós passamos a partilhar. A pergunta, até para esclarecer para o público, é o seguinte: agora as disciplinas estão organizadas por áreas. Nós temos, por exemplo, a área das linguagens, do qual nós participamos, a professora como professora de português, né, em redação, e eu como professor de literatura, cada um na sua escola. Existe na área das linguagens, por exemplo, educação física, arte, próprio idiomas. Existe uma outra grande área, que é a área da matemática. Existe a área de CFB, que nós chamamos, que é ciências, química, física e biologia, né? Existe a área das humanas, que é história, geografia, sociologia, filosofia. Agora existe essa organização em grandes áreas que acarretou nessa mudança no vestibular futura, né? Aqui de Santa Maria, relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. Então, existe na escola, essa é a minha pergunta, agora que eu esclareci, esse trabalho interdisciplinar e às vezes multidisciplinar entre os professores? Existe, inclusive, em termos de avaliação. Nossas avaliações são feitas em conjunto, né? As áreas fazem as avaliações, aplicam e corrigem em conjunto. Então, isso é bastante interessante, está de acordo com as competências do Enem, né? Especialmente na nossa área, a questão da leitura e da interpretação, que nós enfocamos bastante. Voltamos para o projeto. A Kimberly falou da modificação que ocorreu nela. O que a senhora viu, ainda que rapidamente, já estamos acabando o segundo bloco, mas o que a senhora viu de grupo, modificação do grupo de alunos antes e após o projeto, a aplicação do projeto com o lançamento da antologia? O que nos marca bastante enquanto professores é a questão da leitura e da escrita. Assim como a Kimberly disse, e no fundo não é uma opinião só dela, mas de muitos, muda a visão, muda a vontade, muda a busca pela leitura, a autoestima e muda a questão também da escrita, tão importante hoje na escola, né? Então, 2 coisas são marcantes para mim. É a presença da família junto conosco na escola e é a descoberta e o incentivo à leitura e à escrita. Ok. Kimberly, você falou de uma memória, de uma recordação bonita, você falou do assunto que você escreveu, mas você continua, pós-antologia, escrevendo, produzindo textos com o objetivo de produzir um livro seu no futuro?
Não, eu gosto de escrever, mas eu não pensei em lançar um livro, alguma coisa assim. Escrever. E por que não? Porque eu não tive essa mente mais aberta para isso, embora toda quinta e sexta, entre alguém na sala de aula que adora um desafio e que desafia a gente também. Então, coloca a gente para escrever, abre mais a mente da gente, e pode ser que no futuro eu pense assim, diferente e possa... Mas eu gosto de escrever. Eu escrevo, mas não assim... Eu só deixar a informação para vocês, duas grandes escritoras brasileiras, a própria Clarice Lispector, né, e a Raquel de Queiroz, elas lançaram livros muito novas. A Raquel de Queiroz tinha 19, quando ela escreveu, ela tinha 19 anos. Né? A Clarice Lispector também é muito nova, nessa idade, 18, 19 anos. Você está com 14, daqui a 5 anos nós podemos ter uma futura Clarice Lispector, né? Uma futura Raquel de Queiroz sentada e lançando o livro. Continue. Nós vamos a um intervalo, né? Dando um abraço para o pessoal do Celon Rosa, né? Que com certeza irá assistir esse nosso programa, e pedindo que acompanhe a partir de agora nos nossos outros programas que a professora Maribel já disse que acompanhava, né? Isto. Vamos ao intervalo, né? Fique conosco, retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Estou com a professora Maribel, como nós estamos acompanhando, quem chegou agora, e a jovem Kimberly, sobre o projeto de literatura que une escola, família, aluno. Professora, o primeiro livro foi de 2012, né? 2013, desculpa, 2013, Os Sonhos de Ontem. Qual era o tema desse livro, qual o objetivo e qual as consequências e o que ocorreu com a obra? Este livro nasceu a partir da literatura de Mário Quintana, nosso grande poeta gaúcho. Como a literatura encantou bastante, né? E a partir dos sonhos, a partir das mensagens da poesia de Mário Quintana, surgiu esta ideia, então. Quais são os sonhos? Quais são os sonhos de ontem? Quais são os sonhos da família? E quais são os sonhos de hoje? Quais são os sonhos dos nossos adolescentes? O que se concretizou enquanto família e o que se pretende fazer enquanto adolescente para que os sonhos se tornem realidade amanhã? Daí surgiu o tema. Sonhos de ontem. Então, a ideia era fazer com que o aluno refletisse sobre o passado. Não, a família. A família. O aluno e a família, né? Isso. A família também. O aluno e a família refletissem sobre o passado, o presente e também visualizassem o futuro. Exatamente. Na verdade, propunha um elo, uma ligação entre as famílias e os adolescentes. Muitas vezes eu ouvi dos alunos de que o livro propiciou o conhecimento das histórias de vida dos pais, das famílias. Né? Eu acho que o livro foi exatamente isso. Os dois, na verdade, falam de vida. Então, na verdade, os pais contaram aos filhos, através da escrita, como foi a sua adolescência, o que eles sonharam, o que se concretizou, o que não se concretizou. E os adolescentes contaram aos pais também quais os sonhos deles naquela época, né, o ano passado. E a partir daí, então, nasceu essa leitura, essa ligação entre família e escola, entre família e os filhos. O Mário Quintana, né, é um grande poeta gaúcho, e ele
transitou muito por Porto Alegre. Ele não é de Porto Alegre, mas ele morou muitos anos em Porto Alegre. Existe até a Casa Mário Quintana, lá num hotel onde ele morou um bom tempo, né? E o Mário Quintana, ele trabalhava como tradutor, ele trabalhava revisando textos até em editoras conhecidíssimas, e ele foi indicado 3 vezes para a Academia Brasileira de Letras, né? E nenhuma das vezes ele foi eleito, porque ele não ia até o Rio de Janeiro e São Paulo fazer aquele contato com os escritores. E ele tem um poema que eu não recordo de cabeça, mas que é algo, né, nesse sentido. Quando ele pela 3ª vez não foi eleito, ele escreveu algo mais ou menos assim: vocês que aí estão e passam pelo meu caminho, vocês passarão e eu passarinho. O passarão aí, ele fez um jogo no sentido do ego, né? Do ego insuflado, e passar no sentido de ser esquecido. E ele passarinho, que ele estava livre dessa questão de ser eleito ou ter todo esse pensamento em relação ao status, né? Porque a literatura, ela deixa o autor perene, muitas vezes posterior à vida dele, né? No futuro, né? Mas muito bom o tema, né, desse livro de 2013, né? Os Sonhos de Ontem, fazendo esse elo família, escola. E o outro livro, que foi de 2014, portanto desse ano, lançado na feira, que a Kimberly participou, Um Brinde à Vida. Explica um pouco você sobre o livro, Kimberly. O livro foi baseado mas basicamente os familiares que participaram contaram as experiências de vida que tiveram, porque a gente acha que é só a gente que tem problema, e lendo o livro a gente vê que não é assim, que todo mundo tem um probleminha, tem certos problemões, mas aqui a gente viu que é sempre bom olhar para os outros, ver que a gente não é só a gente que tem problema, e ali eles explicaram direitinho. A gente também escreveu sobre isso, pedindo às pessoas que olhem ao redor. Muito bom. E o próximo tema já tem? Vamos falar um pouco de projeto futuro. Já refletiu qual o próximo tema para a turma que está atualmente no 9º ano e o ano que vem estará no 1º? Não, ainda não tenho o tema. Os temas, na verdade, eles se formam a partir das minhas leituras. E a partir também da construção em sala de aula, né? Primeiro, antes de dizer assim, eu tenho tema, eu preciso enxergar as carinhas dos alunos, eu preciso conhecê-los, né? E todos os anos eles são novos, como é 1º ano e os outros vão para amanhã, os deste ano vão para amanhã, o ano que vem serão todos novos. Então, é algo do projeto que precisa ser construído também em sala de aula. Recentemente, teve um concurso da Academia Santamarense de Letras para escritores escrevendo literatura infantil, né? E impressionou com a quantidade de textos falando sobre o respeito às diferenças. Eu vou sugerir, né? Sugestão pode ser aceita ou não, respeito às diferenças para o ano que vem, a questão muito em pauta nós tivemos um programa agora há pouco sobre a questão da etnia, né? Respeitar o outro pela diferença, porque segundo Paulo Freire, somos todos iguais somente pela nossa diferença. Kimberly, uma pergunta: quem será a Kimberly do futuro? O que você pensa em fazer? Você já está pensando em algum curso ou ir para alguma atividade, né, curso superior, alguma coisa que você pensa para o futuro? Primeiramente, eu quero fazer meteorologia. Eu quero passar um desafio, porque eu não sou muito boa na matemática, na física, sou muito boa no português. Isso sim, dá para ver de cara, mas na matemática e na física não, então eu quero superar isso. E daí, depois... Somos dois. Aí, depois, em seguida, eu pretendo fazer direito.
Meteorologia e Direito. Então você já está, parabéns pela sua fala, você tem uma oratória muito bom, você está de parabéns. Professora, nós estamos nos aproximando do final do programa, eu não queria encerrar esse programa sem emoção, né? Eu gostaria que a senhora passasse para o nosso telespectador, aquele que está assistindo, seja aluno, seja pai, seja mãe, família, seja professor, né? A senhora falou muito ali, me emocionou a questão da paixão, né? Como mudar o nosso Brasil? Fale do que sair essa é uma pergunta que não estava informada nem planejada, mas eu fico às vezes abismado com coisas tão bonitas como essa de um professor que infelizmente o nosso país não reconhece. E o reconhecimento não é só financeiro, o reconhecimento tem que ser familiar, e nós como os pais temos que reconhecer a profissão importantíssima que é o educador, que passa por é o que começa todas as profissões. O que dizer sobre a educação, o que dizer sobre esse projeto bonito que emociona o nosso público? Eu acredito que a educação, ela é de responsabilidade. Nós, educadores em sala de aula, e também dos pais, né? Nós, tanto como pais quanto como educadores, somos responsáveis pela educação, né? E não vejo por que no mundo de hoje haver cobrança. A responsabilidade é da família, a responsabilidade é da escola. Não creio nessa discussão, mas eu creio sim em mudança, né? Eu creio sim que nós podemos fazer diferente. A educação é de nossa responsabilidade, nós temos um grande poder para fazer diferente e vejo também que nossos filhos e nossos adolescentes esperam isso de nós. Esperam que nós sejamos não aqueles que cobram, mas aqueles que educam, aqueles que amam, aqueles que cuidam. Isso é muito importante na educação, que o jovem se sinta acolhido por nós. E quando eles se sentem acolhidos, realmente o trabalho é diferente. Quando eu chego lá na quinta e na sexta-feira com um desafio diferenciado e eu vejo que eles vêm até mim para tirar as dúvidas, com vontade de fazer diferente, como foi na aula de hoje, fizemos um ótimo trabalho dentro de outro projeto, mas fizemos um ótimo trabalho hoje, é isso que faz a diferença. Eu não existo sem eles. E eles também não existem sem mim. Então é a nossa parceria, né? Família, educador e educandos. É isso que faz a diferença. É isso que nos impulsiona a fazer melhor. E assim o Brasil um dia será melhor. Com certeza será melhor. E agora eu vou passar uma responsabilidade muito grande para Kimberly. Kimberly, você é reconhecida pelo jovem que está assistindo como um igual. O que dizer para esse jovem, para emocionar ele e para modificar a vida dele que nos assiste? Que ele corra atrás dos seus sonhos, que ele, nas oportunidades, ele abrace as oportunidades, porque não são em todos os lugares que a gente encontra uma professora, como a professora Maribel. Isso não é puxar saco, pelo contrário. É porque são poucas as pessoas que querem passar o seu conhecimento para o próximo. Que querem o mesmo para o próximo, o desafio. Querem que eles cheguem aonde ele chegou, que eles passem por ele. E qualquer profissão hoje foi passada pelo professor. Então a gente tem que reconhecer isso, o aluno ele tem que abraçar as oportunidades, porque é daí que vai gerar tudo no futuro. Palavras finais, o nosso tempo está se encerrando. Professora, suas palavras finais. Acredito que nós, enquanto professores, podemos fazer a diferença. Convido meus colegas professores a incentivarem seus alunos a fazerem diferente, a desafiarem. A recompensa é a saudade. Eu sempre costumo dizer isso para eles, que eu já começo a ficar com saudades no meio do ano, né? Porque sei que o ano que vem não estarão comigo. É a saudade. A gente só tem saudade daquilo que foi bom. Então, se eles deixarem em mim algo para que eu possa sentir saudades, e se eu deixar neles algo que também deixe saudades, isso é educação, isso é fazer diferente. Kimberly, para palavras finais.
Eu quero agradecer por estar aqui e também ressaltando que eu estou aqui para representar todos os colegas, tanto de classe quanto as outras 2 turmas que participaram, representando também os familiares, e que a gente continue prosseguindo com esses projetos, e mesmo a gente não estando com a professora Maribel, mas que toda aula tenha alguma coisa diferente, então que a gente participe e continue assim que a gente vai longe. Nós, Programa Argumentos, agradecemos a presença das 2, agradecemos também a presença de você que ficou assistindo esse programa. Um projeto como esse precisa ter espaço numa TV como a nossa TV Santa Maria, porque a TV Santa Maria é Santa Maria na TV. E dou os parabéns à Escola Cielon Rosa, dou os parabéns à professora Maribel, dou os parabéns aos alunos e às famílias dos alunos que participaram desse projeto magnífico. Semana que vem continuaremos com o nosso programa. Continuem vocês 2 e vocês todos do Cielon Rosa com essa paixão pela educação, e todos os professores, que todos os professores, familiares e alunos se espelhem em projetos como esse. Sejamos todos felizes. Até semana que vem. Muito obrigado pela participação. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.